Imagine acordar em uma madrugada silenciosa e perceber que a terra treme sob seus pés. Não por causa de um terremoto, mas pela força bruta da água que avança sem piedade. Esse é o terror que muitas famílias em Guizhou, uma província montanhosa do sudoeste da China, enfrentam quando a chuva se transforma em um pesadelo real. Guizhou é uma região conhecida por sua beleza natural, suas montanhas verdejantes, cavernas de calcário e rios que cortam vilarejos inteiros. Mas essa mesma geografia que encanta também condena. Quando as chuvas torrenciais chegam, não há escapatória fácil. A água desce dos morros com velocidade avassaladora, arrastando casas inteiras, destruindo estradas e apagando do mapa povoados que existiam há séculos. Essas inundações não são fenômenos isolados. Ano após ano, moradores relatam perdas irreparáveis. Em questão de horas, a vida de uma família pode ser varrida da terra. Móveis, documentos, plantações e até memórias desaparecem na lama. É uma realidade que mistura tragédia e sobrevivência, em um ciclo que parece interminável. Mas por que Guizhou sofre tanto com essas inundações? A resposta está no encontro perigoso entre clima e geografia. O relevo íngreme e irregular funciona como um funil natural. Quando a chuva cai, não há absorção suficiente no solo. A água ganha força, escorrendo em ondas que se transformam em verdadeiros muros líquidos. Além disso, o clima subtropical úmido contribui para longos períodos de tempestades intensas, principalmente entre os meses de maio e julho. Os moradores descrevem esses momentos como se o céu estivesse desabando. Trovões sem fim, relâmpagos que iluminam a noite como explosões, e uma sensação de impotência diante do rugido da natureza. Muitos correm para salvar o que podem. Um saco de arroz, uma fotografia antiga, ou simplesmente a própria vida. Nos registros recentes, há relatos de rios que transbordaram em menos de 30 minutos, sem qualquer aviso prévio. Cidades pequenas foram submersas. Pontes que conectavam vilas inteiras desabaram como se fossem feitas de papel. Estradas se transformaram em rios. Pessoas foram vistas subindo nos telhados de suas casas, esperando por socorro que demorava a chegar. E o mais assustador é que, em Guizhou, a água não vem sozinha. Muitas vezes, as inundações trazem deslizamentos de terra. Montanhas inteiras cedem, soterrando casas e escolas. Árvores gigantes são arrancadas pela raiz e arrastadas como brinquedos por correntes de lama e rochas. É um cenário apocalíptico em que a própria terra parece se revoltar contra quem nela vive. A cada desastre, surgem imagens que correm o mundo. Ruas submersas até o segundo andar dos prédios, carros boiando como barcos, crianças sendo resgatadas em baldes improvisados e famílias desesperadas, segurando cordas para não serem levadas pela correnteza. São cenas que chocam, mas para o povo de Guizhou, infelizmente, não são novidade. Dias depois da destruição, o silêncio toma conta. O que antes era barulho de chuva e gritos de socorro, se transforma em uma paisagem de desolação. Famílias vasculham os escombros tentando encontrar algo que restou. O cheiro de lama e podridão se mistura ao ar. Animais mortos aparecem nas margens dos rios. A vida precisa continuar, mas por onde começar? Quando tudo o que se tinha foi arrastado. As autoridades chinesas enviam ajuda, mas muitas vezes é tarde demais para centenas de pessoas. Abrigos temporários são montados, comida e água são distribuídos, mas nada pode devolver a casa que virou ruína ou a memória que foi soterrada. Em muitos casos, famílias inteiras são deslocadas para novas áreas, abandonando suas terras ancestrais. E aqui surge uma pergunta inquietante. Até quando Guizhou resistirá a essa luta desigual contra a natureza? A ciência alerta que as mudanças climáticas estão tornando os eventos extremos mais frequentes e mais violentos. Chuvas que antes eram raras, agora se repetem em intervalos curtos. A população, que já convive com a pobreza em muitas regiões, é duplamente castigada, pela miséria e pela destruição. Enquanto o mundo assiste às imagens dessas tragédias pela televisão ou pelo celular, quem vive em Guizhou encara um futuro incerto. Crianças crescem com medo da chuva. Agricultores temem perder suas colheitas a qualquer momento.
Jovens pensam em abandonar suas vilas em busca de segurança nas cidades grandes, mas carregam consigo a dúvida: será que lá será diferente? Os desastres de inundações em Guizhou não são apenas estatísticas. São histórias de vidas reais, interrompidas pela fúria da natureza. São vozes silenciadas pela lama. São memórias arrastadas pela correnteza. E cada vez que a chuva começa a cair, uma pergunta ecoa nos corações: será que desta vez vamos sobreviver? Ao longo das próximas décadas, especialistas acreditam que as tragédias poderão se intensificar. O ciclo vicioso de destruição e reconstrução pode se tornar ainda mais cruel. A natureza cobra seu preço. Guizhou é um alerta não apenas para a China, mas para o mundo inteiro. Quando a água decide avançar, não existe fronteira, muro ou resistência que possa detê-la. E é nesse silêncio, após a tempestade, que fica a maior lição. Somos frágeis diante das forças da natureza. E em Guizhou, essa fragilidade é lembrada ano após ano, com cada inundação que marca o presente e apaga o passado. Mas esse silêncio não é apenas o da água que finalmente recua, nem o das ruas desertas cobertas de lama. É também o silêncio das famílias que perderam tudo, que olham para as paredes rachadas e para os restos de suas casas, tentando entender por onde começar de novo. O silêncio de uma mãe que procura pelos brinquedos do filho entre os escombros. O silêncio de um idoso que vê o campo que cultivou durante toda a vida se transformar em um pântano irreconhecível. À noite, esse silêncio se torna ainda mais assustador. Apenas o som dos grilos e do vento ecoa entre as casas destruídas. Muitos não conseguem dormir. O medo de uma nova chuva atormenta cada pensamento. Qualquer trovão distante faz o coração acelerar. É como viver em alerta constante, em um estado de vigília eterna, como se o desastre nunca tivesse terminado. E é nesse vazio que surgem as perguntas que ninguém ousa responder. Por quanto tempo ainda será assim? O governo conseguirá proteger essas pessoas? Haverá um futuro seguro para as próximas gerações em Guizhou? Ou a terra continuará cobrando seu preço com mais enchentes e mais destruição? O silêncio após a tempestade não traz apenas paz. Em Guizhou, ele é um lembrete cruel. A luta contra a água ainda não acabou.